Então trago saudações da minha esposa, que está hoje em Berrien Springs, e da nossa filha. Nosso filho está conosco neste momento. Ele está fazendo minhas gravações ali atrás. E gostaria de agradecer ao irmão John, à Record e a toda a equipe que organizou este fim de semana incrível. Vocês fizeram um trabalho extraordinário. Fico muito feliz em ver tantas pessoas com a mesma mentalidade reunidas no dia de sábado para compartilhar comunhão e crescer em graça e em verdade. Então, ontem à noite, ou ontem, pregamos 2 sermões. Eles focaram mais nos tempos em que vivemos e no que está acontecendo lá fora. E hoje vou falar sobre questões que estão dentro da nossa igreja, assuntos que deveriam ser motivo de preocupação para todos nós, questões que, na verdade, têm um impacto profundo sobre nós, quer reconheçamos isso ou não. E assim, nesta manhã, vou compartilhar uma mensagem intitulada Cuidado Comprador, parte 1, e esta noite, Cuidado Comprador, parte 2. Eu não sou muito criativo com os títulos dos meus sermões. Então, Cuidado Comprador 1 agora e depois Cuidado Comprador 2 mais tarde, nesta noite. Vocês sabem, estamos nos aproximando dos tempos mais importantes da história da humanidade. E é realmente importante que estejamos preparados e descartemos qualquer coisa inútil, que possa nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. E vimos nos últimos 5 anos que existem muitos deuses neste mundo e esses deuses exercem influência sobre nós. Quando mandatos são impostos, as pessoas entregam sua consciência a qualquer ponto de pressão que o governo exerça sobre nós. Por isso, acredito que cabe a nós refletir sobre esses últimos 5 anos e olhar para frente e garantir que nada esteja se colocando entre nós e nosso Pai Celestial, para que quando novos pontos de pressão forem impostos sobre o povo de Deus, não haja pontos de pressão onde eles cedam e possamos permanecer firmes, independentemente do que o mundo faça contra nós. Hoje vou falar sobre o relacionamento com as Nações Unidas e acredito que muitos de vocês concordam que a Covid foi um chamado de atenção para muitas pessoas. A Covid abriu nossos olhos de muitas maneiras, abriu os olhos de muitas pessoas. E o que vou compartilhar hoje realmente surgiu como resultado do que aconteceu durante a pandemia e da abertura dos olhos de muitas pessoas. Então, ao começarmos, convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos convidar a presença do Espírito Santo. Ó, querido Pai Celestial, agradeço-te pelas bênçãos do dia de sábado. Senhor, agradecemos pela amizade, pela comunhão, pelo alimento físico e espiritual com os quais nos abençoaste até aqui, ontem e até agora nesta manhã. Senhor, peço que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, que o Teu Espírito Santo traga convicção aos nossos corações, para que não apenas recebamos mensagens, mas que Tu mudes o nosso pensamento e guies nossos caminhos em novas sendas de justiça a partir deste dia. Então, Senhor, peço que fales através de mim e por mim, que Jesus seja glorificado e que o Seu corpo possa se levantar mais alto e mais verdadeiro por causa da pregação desta palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, esta é a nossa jornada nesta manhã e vou falar sobre a ONU, a estrutura da ONU, o problema da ONU e o espírito de profecia, e então um pouco sobre a ONU. Perguntas antes de chegarmos às nossas conclusões. E esse é o nosso percurso nesta manhã. E ali está a ONU, o prédio lá em Nova York. Algum de vocês já esteve na ONU? Na praça lá e deu uma olhada ao redor? Sim, muitos turistas vão a Nova York. Uma das coisas que as pessoas gostam de ver é a Praça das Nações Unidas lá. Mas no dia 6 de junho de 1985, este artigo foi publicado. E aqui está uma cópia dele, aqui foi na Adventist Review, em 6 de junho de 1985. E você tem a irmã Ellen White na capa ali. E por dentro era uma edição bem curta. Eles tinham algumas notícias, mas esta notícia aqui dizia apenas que a Associação Geral recebeu o status de ONG da ONU. E era uma notícia curta que você vê aí na tela. E o que é que essa notícia realmente dizia? Isso foi entregue aos delegados da seção da Associação Geral em 1985. E aqui está na tela o texto. Dizia: a Associação Geral recebe status de ONG das Nações Unidas. Em 10 de maio, as Nações Unidas reconheceram a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia como uma organização não governamental, ONG, com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC.
Da mesma forma que o Conselho de Segurança das Nações Unidas cuida de questões de guerra e paz, o ECOSOC trata de questões sociais, económicas, humanitárias e culturais em todo o mundo, incluindo direitos humanos e liberdade religiosa. A Associação Geral agora tem o direito de ser representada em todas as reuniões do ECOSOC em Nova Iorque e nas reuniões da Comissão de Direitos Humanos em Genebra, Suíça. O status de ONG inclui o direito de falar e apresentar declarações por escrito sobre questões importantes para a Igreja. Acreditamos que o novo status de ONG ajudará a Igreja Adventista do Sétimo Dia a estabelecer uma presença em outro fórum e, assim, ampliar seu alcance cristão positivo. E foi isso que foi anunciado aos delegados na sessão da Associação Geral de 1985, que agora alcançamos o status de ONG consultiva junto ao ECOSOC das Nações Unidas ou Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Agora, como acontece, o ECOSOC havia aprovado certas resoluções e uma delas, que é pertinente para esta manhã, diz que, em relação ao status consultivo de ONGs, afirma: os objetivos e propósitos da organização devem estar em conformidade com o espírito, os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas. Portanto, quando você solicita e recebe o status de ONG consultiva junto às Nações Unidas, você está aderindo aos princípios e valores das Nações Unidas, como uma organização sem fins lucrativos e não governamental de apoio nas Nações Unidas. E essa resolução do ECOSOC foi aprovada em 1968 e reafirmada em 1996. Portanto, antes de nos unirmos à ONU e depois de fazermos uma aliança com a ONU, o ECOSOC da ONU já havia se preparado. Aprovou resoluções dizendo que, se você for ter um status conosco, status consultivo, deve estar alinhado com nossos objetivos, visões e propósitos. Agora, observamos aqui de passagem que isso nunca foi decidido pelo Comitê Executivo da Conferência Geral alinhar-se com as Nações Unidas. Nunca foi votado pelos membros da Igreja Adventista em uma sessão da Conferência Geral alinhar-se com as Nações Unidas. Na verdade, a decisão de se unir e a efetiva adesão ocorreram pouco antes da sessão da Conferência Geral de 1985. Os membros foram informados de que isso foi o que a administração fez, mas não foi dada aos membros a oportunidade de debater ou votar sobre o assunto. Você meio que pensa que se vamos nos unir às Nações Unidas e oficialmente nos submeter aos seus objetivos, princípios e valores, que o Wilson anterior, da administração sénior, você pensaria que para uma decisão tão importante eles poderiam ter esperado algumas semanas e dado aos delegados a oportunidade de votar. Mas eles não fizeram isso. A decisão foi tomada, a aliança foi firmada e, com o tempo, a ADRA agora recebeu o status de ONG consultiva e a IRLA, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, também recebeu o status de ONG consultiva pelas Nações Unidas. Então vamos nos perguntar, o que exatamente as Nações Unidas fazem? Quando eu trabalhava para a ADRA em várias partes do mundo, nos anos 90, as Nações Unidas eram grandes doadoras para todos os tipos de agências de ajuda, mas, em privado, eram sinônimo de corrupção, nepotismo e ineficiência. E esses eram os amigos da ONU, falando. E assim surge a ONU, praça ali. Vamos então falar sobre os 4 pilares das Nações Unidas. No preâmbulo da ONU, a Carta das Nações Unidas lista 4 pilares. O primeiro deles é a paz e a segurança. De acordo com a ONU, a Carta da ONU foi criada, e aqui cito, para salvar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que 2 vezes em nossa vida trouxe sofrimento incalculável à humanidade. Fim da citação. E assim, as Nações Unidas foram formadas após as tragédias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para tentar garantir que não houvesse outra guerra mundial, e eles queriam pôr fim à guerra. A Liga das Nações havia fracassado e então surgiu uma tentativa de unir as nações do mundo, tendo a paz e a segurança como objetivo principal. O segundo pilar das Nações Unidas era a defesa dos direitos humanos. A ONU, a Carta começa por afirmar, e cito aqui,
a fé nos direitos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres e entre nações grandes e pequenas. Assim, o segundo pilar das Nações Unidas é estabelecer, definir e defender os direitos humanos em todo o mundo. O terceiro pilar das Nações Unidas é estabelecer o Estado de Direito em âmbito global para que sejamos governados pela lei como uma comunidade global, em vez da palavra dos ditadores. E assim, novamente, no preâmbulo, diz o seguinte: a ONU tem como objetivo, cito, estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito pelas obrigações decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional possam ser combinados. Fim de citação. E assim, na década de 1930, testemunhamos a ascensão de homens fortes como Mussolini, Adolf Hitler e Joseph Stalin, e as Nações Unidas quiseram reverter isso para que as relações internacionais entre as nações fossem governadas não por homens fortes, mas pelo Estado de Direito. E quero dizer, todos esses são objetivos louváveis. Não tenho nenhum problema com esses objetivos, conforme estão declarados. São objetivos nobres aqui. E o quarto pilar das Nações Unidas está relacionado ao desenvolvimento humano. E eles argumentam que os principais componentes do desenvolvimento são viver uma vida longa e saudável, receber uma boa educação, ter um padrão de vida digno e ter a liberdade de participar da vida da sua própria comunidade. Então, esses são os quatro pilares das Nações Unidas: paz e segurança, direitos humanos, o Estado de Direito e desenvolvimento. Então você tem os principais órgãos das Nações Unidas, e as Nações Unidas, na verdade, possuem 6 órgãos principais, em sua estrutura ou em seu organograma. O primeiro, com o qual você provavelmente está mais familiarizado, é a Assembleia Geral. É onde presidentes e primeiros ministros vêm e falam aos representantes do mundo naquele enorme salão no centro de Nova Iorque. Este é o principal órgão deliberativo e representativo das Nações Unidas. E todos os Estados-membros da ONU estão representados na Assembleia Geral. Você também tem o Conselho de Segurança. Você já ouviu falar da ONU? Conselho de Segurança. Este é um subconjunto da Assembleia Geral. Ele tem 15 membros, dos quais 5 são permanentes. São eles: EUA, China, Reino Unido, França e Federação Russa. Esses foram basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E quando as Nações Unidas foram formadas, eles disseram que teriam um papel permanente no Conselho de Segurança, e então os outros 10 membros rotacionam regularmente dos outros Estados-membros. E isso está causando muita tensão hoje em dia, porque o mundo mudou desde 1945 e há outras potências, como a Índia, que surgiram. E dizem: por que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Conselho de Segurança? Então, mesmo que representasse o mundo em 1945, o mundo mudou. E sempre há pressão para expandir. Os membros permanentes do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança lida com a manutenção do direito internacional. Eles lidam com questões de conflito, o surgimento de guerras e buscam manter a paz e a segurança internacionais. E então você tem o Conselho Econômico e Social, para o qual a Conferência Geral possui status consultivo como ONG. E este é o principal órgão das Nações Unidas para a coordenação dos assuntos globais e dos governos ao redor do mundo em questões ambientais, económicas e sociais. E a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas. Então você tem o Conselho de Tutela. Isso é algo que poucas pessoas conhecem, mas o papel do Conselho de Tutela é fornecer supervisão internacional para 11 territórios sob tutela, que foram colocados sob a administração de 7 Estados-membros, e o trabalho do Conselho de Tutela é preparar essas 11 áreas sob tutela para que possam se tornar Estados-membros plenos das Nações Unidas e Estados soberanos por direito próprio. Depois você tem a Corte Internacional de Justiça, que fica na Holanda, em um lugar chamado Haia. E foi lá, por exemplo, na Bósnia, depois da guerra nos Balcãs, na década de 1990, que alguns dos supostos criminosos de guerra foram levados a julgamento e algumas mulheres foram condenadas por crimes contra a humanidade após a guerra nos Balcãs. Assim, o Tribunal Internacional de Justiça está sediado em Haia, nos Países Baixos. E em sexto lugar temos o secretariado. Isso inclui o secretário-geral e dezenas de milhares de funcionários da ONU.
Trabalhadores que executam a implementação das prioridades da ONU. Prioridades. E também existe a função de direitos humanos dentro das Nações Unidas. Assim, dentro da pirâmide dos direitos humanos, na ONU, primeiramente, existe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e eles têm a responsabilidade geral pela proteção dos direitos humanos em nível global. Depois há o Conselho de Direitos Humanos. Ele foi estabelecido em 2006 e é o principal órgão intergovernamental das Nações Unidas, responsável por defender os direitos humanos ao redor do mundo. Depois existem os órgãos dos Tratados de Direitos Humanos. São comitês de especialistas independentes que monitoram a implementação dos principais tratados de direitos humanos no mundo todo. Depois há o que se conhece como os procedimentos especiais. São especialistas independentes que apresentam relatórios temáticos ou específicos de países ao Conselho de Segurança e ao Conselho de Direitos Humanos com base em situações específicas de cada país. Então, por exemplo, se a ONU acredita que há um genocídio em determinado país, pode nomear alguém para esse papel a fim de apresentar um relatório especial à ONU sobre o que está acontecendo em relação ao genocídio em uma certa parte do mundo. E então você tem, essa é uma frase bem marcante, não é? A ONU, o mecanismo de integração dos direitos humanos do Grupo de Desenvolvimento da ONU. Isso serve para promover os direitos humanos dentro da esfera geral de toda a programação da ONU ao redor do mundo. E então, talvez o mais interessante para mim, você tem os conselheiros especiais para a prevenção do genocídio e o título completo é "E a responsabilidade de proteger". E o conselheiro especial, ele é um catalisador. O papel dele é aumentar a conscientização sobre as causas e dinâmicas do genocídio, é alertar os atores relevantes sobre a ameaça de genocídio e é defender que sejam tomadas as medidas apropriadas. Às vezes eles têm sucesso nesse objetivo e às vezes estão apenas recolhendo os pedaços depois que o genocídio já aconteceu. Então pode-se dizer que eles têm um histórico misto. E no cerne do mundo dos direitos humanos das Nações Unidas está a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, mencionamos isso brevemente ontem. Foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris no dia 10 de dezembro de 1948 e estabelece pela primeira vez na história da humanidade que os direitos humanos fundamentais devem ser respeitados em todo o mundo. E é reconhecido e adotado em mais de 70 tratados de direitos humanos em todo o mundo atualmente. Essa foi apenas uma breve introdução à ONU. E a ONU, na verdade, possui diversas organizações afiliadas. Algumas organizações da ONU, na verdade, são criadas por meio de tratados bilaterais entre governos, como a UNICEF ou o Programa Mundial de Alimentos, e outros são chamados de oficiais. Então existe o OCHA, que é a ONU, OCHA, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. E sempre que há uma crise humanitária, a UNICEF age rapidamente porque quer proteger as crianças. E o Programa Mundial de Alimentos age rapidamente porque quer fornecer comida para as crianças. E o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também age rapidamente porque quer proteger a criança, já que ela é refugiada. E você acaba com 3 agências globais disputando quem vai cuidar daquela criança. E isso é importante porque quem obtém jurisdição sobre aquela criança recebe o financiamento. E assim, essas grandes agências, que são como grandes reinos por si só, são então obrigadas a se coordenar por meio do UN-OCHA, das Nações Unidas, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, e você vê disputas constantes por território acontecendo ao redor do mundo. Essa criança é apenas uma criança? Essa criança é uma refugiada? Essa criança está com fome? O Fundo de População das Nações Unidas deveria se envolver no atendimento a ela, porque ela vem de uma família e assim por diante. E assim, você tem disputas de jurisdição acontecendo, porque com a jurisdição vem o financiamento global. E assim, a ONU tem essas agências concorrentes por aí que estão sempre fazendo arrecadação de fundos e buscando doadores e recursos. E a melhor maneira de encontrar recursos e doadores é ter vítimas às quais você afirma estar prestando assistência. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o núcleo da ONU. Direitos humanos do setor. Então, qual é parte do problema da ONU? Qual é o problema? E eu abordei parte disso ontem.
O preâmbulo, existe um preâmbulo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não espero que você leia isso daí de trás. Eu entendo, a menos que você tenha, olhos de águia, mas a ONU, a Declaração dos Direitos Humanos começa com o preâmbulo que reconhece que os direitos iguais e inalienáveis de todos os seres humanos são a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E lá está escrito logo na primeira frase. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E nós dizemos, bem, graças a Deus por isso. O desafio é que, após essa única menção aos direitos inalienáveis, a ONU, a Carta e a Declaração Universal dos Direitos Humanos passam a falar em direitos humanos. E como dissemos ontem, há uma diferença profunda entre direitos humanos e direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis são seus por virtude da criação, por um Criador amoroso em um universo moral. E assim, por exemplo, em nossa Constituição, na Declaração de Independência, a vida, a liberdade e a busca da felicidade nos são dadas pelo nosso Criador, independentemente de qual governo estejamos sob. Enquanto os direitos humanos nos são concedidos por governos em códigos legais e podem ser dados pelos governos, assim como podem ser retirados pelos governos, eles não são inalienáveis. Eles aparecem em tempos bons e desaparecem em tempos ruins. Então, alguns desses artigos nós realmente concordamos como adventistas, como o artigo 1 que está na tela. Ele diz, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu diria amém para isso. E você? Eu não tenho nenhum problema com isso. E então, no mundo adventista, nós celebramos especialmente nas declarações oficiais da Associação Geral este artigo aqui, o artigo 18, que diz: todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade, sozinho ou em comunidade com outros, e em público ou em privado, de manifestar sua religião ou crença, no ensino, prática, culto e observância. Esse é um artigo muito bom, você não acha? E nós realmente mencionamos esse artigo em nossas declarações oficiais da Associação Geral. Nós celebramos esse artigo, defendemos esse artigo, apoiamos esse artigo e assim por diante. O desafio é que, quando as pessoas dizem que apoiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e então dão esses exemplos, as pessoas dizem, bem, isso é uma coisa boa. O problema é que quando você chega ao final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você encontra o artigo 29.2. Como igreja, celebramos em nossas declarações o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele defende o direito à liberdade de pensamento, liberdade de consciência e liberdade de religião. E também inclui a liberdade do direito de mudar sua religião ou crença. Agora está implícito nisso a liberdade de evangelizar e compartilhar o evangelho, de convidar pessoas a seguir Jesus Cristo. Portanto, a liberdade de evangelismo e proselitismo não está explicitamente incluída, mas a liberdade de mudar de religião está incluída na ONU, Declaração dos Direitos Humanos. E há algumas partes do mundo hoje em que essa liberdade é parcialmente respeitada, mas não completamente respeitada. No Oriente Médio, há um país que diz que em sua carteira de identidade nacional você pode ser muçulmano, cristão ou ateu. E se você quiser mudar de religião, você pode mudar de cristão para muçulmano ou de ateu para muçulmano. Mas se você quiser sair do islamismo, só pode ir para o ateísmo. Você não pode se tornar cristão. E, portanto, nesse país em particular, muitas pessoas estão se registrando como ateus e nas estatísticas há um rápido crescimento do ateísmo nesse país. Mas, na verdade, não é um crescimento do ateísmo. É porque a lei não permite que eles façam a mudança completa em suas carteiras de identidade. Por isso, apoiamos o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. O problema é que os artigos 29.2 e 29.3 dizem o seguinte: diz que no exercício de seus direitos e liberdades, todos estarão sujeitos apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o objetivo de garantir o devido reconhecimento e respeito pelos direitos e liberdades dos outros e de atender às justas exigências da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática.
o que significa que todos os direitos enunciados no artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 1 ao 28, não são direitos absolutos. Eles estão sujeitos ao que o governo ou a ONU determinar que está de acordo com o bem-estar geral da sociedade. O artigo 29.3 diz o seguinte: esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos de forma contrária aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, em termos simples, quando você interpreta esse juridiquês, só nos é permitido exercer nossos direitos sujeitos às determinações dos governos, organizações intergovernamentais, como a Organização Mundial da Saúde e outras entidades da ONU, ou partes interessadas globalistas. Direitos inalienáveis deixaram de existir. O que a ONU chama de direitos, na verdade, não são direitos, são meras permissões temporárias que podem ser revogadas a qualquer momento, caso o que fazemos como indivíduos entre em conflito com o que o novo regime de governança globalista chama de bem-estar geral em uma sociedade democrática, tudo de acordo com os próprios propósitos e princípios da ONU. E vimos um exemplo clássico disso na Covid-19. No nosso manual de trabalho em políticas da Conferência Geral, muitos de vocês já estão bem familiarizados com esse texto. Aqui, o Departamento PAL, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, no preâmbulo descreve qual é o propósito do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Na Conferência Geral e, por extensão, em cada divisão, união e associação ao redor do mundo. E lá diz que Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja, foi inicialmente estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de consciência, fim de citação. E eu digo, louvado seja o Senhor por tomarmos uma posição, pelo menos na política de trabalho, em favor da liberdade individual de consciência. E o que é a liberdade individual de consciência? É a capacidade de agir em harmonia com as convicções do Espírito Santo sobre a sua consciência. É isso que significa liberdade de consciência. Não é você dizendo ao Espírito Santo do que ele deve te convencer, mas sim a sua capacidade de ser obediente às convicções do Espírito Santo. E algumas pessoas dizem, e ouvimos isso nos últimos 5 anos, que como a Bíblia não diz nada sobre vacinas e o Espírito de profecia quase não fala nada sobre vacinas, então o Espírito Santo não pode te trazer convicção sobre vacinas porque a Bíblia e o Espírito de profecia não dizem nada. Portanto, isso não é uma questão de liberdade religiosa. Esse é um argumento que ouvimos em nossa igreja. Bem, se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso 6, Atos capítulo 16, verso 6, há um versículo fascinante ali. É um versículo que geralmente passamos por cima porque à primeira vista não contém nenhuma teologia profunda, mas é um versículo interessante e eu só quero que pensemos sobre ele por um minuto. Diz ali, está falando sobre Paulo em sua segunda viagem missionária. Diz assim, eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Algumas versões dizem o Espírito de Jesus. Agora, deixe-me perguntar uma coisa para você. A Bíblia, em algum outro lugar além deste versículo aqui, diz que os apóstolos não deveriam fazer trabalho missionário no norte da Turquia? Não. Não há nada na Bíblia que diga que você não deve fazer trabalho missionário no norte da Turquia. No entanto, aqui, o Espírito Santo traz convicção aos apóstolos para não fazerem algo que não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras. O que isso nos diz? Isso nos mostra que o Espírito Santo pode trazer convicção à sua consciência sobre um assunto em que as Escrituras são silenciosas. Mas ainda assim é uma convicção legítima do Espírito Santo sobre a sua consciência. Portanto, os argumentos de que, porque a Bíblia é silenciosa sobre vacinas, isso não pode ser uma questão de liberdade religiosa, significariam que esta passagem aqui é uma mentira, porque esta passagem diz que o Espírito Santo trouxe convicção aos apóstolos para não irem à Bitínia, mas não há nada nas Escrituras sobre esse assunto, de qualquer forma. Portanto, se as Escrituras são silenciosas sobre não ir à Bitínia, o argumento, se for para ser consistente, então Paulo deveria dizer que não foi o Espírito Santo nos convencendo ali.
Então, a questão sobre isso é que quando você ouve o argumento de que se as Escrituras são silenciosas sobre algo, o Espírito Santo não pode trazer convicção sobre você nesse assunto, portanto, isso não é uma questão de liberdade religiosa, você não pode basear isso em princípio baseado nas Escrituras, porque acabei de mostrar a você apenas um versículo ali, onde o Espírito Santo pode trazer uma convicção sobre um assunto que não está coberto em nenhum lugar na palavra de Deus. Você está acompanhando esse raciocínio? Portanto, a decisão de tomar ou não vacinas ainda é uma questão de liberdade religiosa, independentemente de a Bíblia dizer algo sobre vacinas em particular, o que ela não faz de forma específica. Porque isso não impede o Espírito Santo de trazer convicção ao coração e à consciência do discípulo. Portanto, a liberdade de consciência é celebrada e mantida em nosso Manual de Políticas de Trabalho da Associação Geral. Mas em nossa declaração de reafirmação, e eu sempre destaco esta frase aqui, portanto, reivindicações de liberdade religiosa, mas vou destacar as duas partes em vermelho aqui para os propósitos desta manhã. A declaração diz: você sabe, a declaração de reafirmação tem cerca de 2,5 páginas de extensão. Você já leu? Então, na Inglaterra, toda decisão legal, toda vez que o juiz dá uma decisão legal e a decisão tem 100 páginas, certo, isso realmente acontece e sempre há uma frase nessa decisão de 100 páginas. Esse é o ponto central de todo o caso. Há uma frase que define a decisão, todo o resto, e é isso que estabelece o precedente para decisões futuras. Todo o resto é o que os advogados chamam de obiter dicta, que é latim, significa outras palavras. É enfeite ao redor. É enfeite caro, mas ainda é enfeite. E na declaração de reafirmação havia 2 páginas de enfeite feitas para nos embalar e nos fazer dormir. Eles dizem palavras bonitas sobre liberdade de consciência, dizem palavras bonitas que a vacinação é uma questão de consciência privada, mas há um parágrafo que é o ponto central de toda a declaração e é este aqui que está escondido perto do final da 2ª página. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na tela, em consulta com os Ministérios de Saúde, Assuntos Públicos e Departamentos de Liberdade Religiosa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, convencida de que os programas de vacinação que geralmente são realizados são importantes para a segurança e saúde de nossos membros e da comunidade em geral. Isso soa como o bem-estar geral da sociedade? É outra forma de dizer isso. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada ao se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores. Então você tem a mesma frase novamente. Eles apenas invertem as palavras, dizendo que é para proteger a saúde e a segurança de suas comunidades. Assim, a negação da liberdade de consciência pela Associação Geral está entre 2 frases que falam sobre a saúde e segurança da comunidade mais ampla. O bem maior, o bem geral, o bem-estar geral de toda a sociedade é fundamentalmente o principal mecanismo de entrega da Associação Geral para Todos. Presunção de seus direitos de sobrepor-se às convicções do Espírito Santo em sua consciência. Com essa declaração, os líderes da Associação Geral na época fizeram uma declaração oficial a todo adventista no mundo de que suas convicções profundamente arraigadas e consideradas em oração não forneciam uma base válida para a isenção religiosa. Essencialmente, nossos líderes estavam afirmando que tinham autoridade para sobrepor-se às convicções do Espírito Santo sobre a consciência dos membros ao redor do mundo, se em sua avaliação o Espírito Santo não estivesse agindo em prol do bem-estar geral da sociedade. Uma reivindicação de tal autoridade para sobrepor-se ao Espírito Santo não tem qualquer base nas Escrituras. Ao negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, no entanto, a Associação Geral estava agindo conforme exigido legalmente devido ao nosso status de organização não governamental consultiva junto à Organização das Nações Unidas, que exige que apoiemos os objetivos e metas da Organização das Nações Unidas, incluindo o conceito de bem-estar geral contido no artigo 29.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mencionamos repetidamente nosso apoio à ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, por meio de nossos comunicados oficiais. Na verdade, até emitimos uma declaração no 50º aniversário, incentivando todos os governos a defenderem todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma de nossas declarações, na verdade, conclamava os governos a defenderem todos esses princípios, incluindo a subjugação da liberdade individual de consciência ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade. É inacreditável quando você realmente começa a ler os detalhes desse tipo de coisa. Antes da Covid ou além da Covid, porém, como adventistas, todos nós precisamos saber que, se em algum momento no futuro a ONU ou uma de suas agências ou instituições, como a OMS, declarar, por exemplo, no novo Tratado de Preparação para Pandemias, que foi assinado no início deste ano, que algo é para o bem-estar geral da sociedade. Precisamos saber hoje que a Associação Geral sempre ficará do lado da ONU, porque a Associação Geral se subjugou formalmente à ONU em uma aliança. E assim, a Associação Geral está pronta e disposta a negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, como fizeram nos últimos 4 anos. Na prática, estamos sendo informados pela Associação Geral que os adventistas podem agir de acordo com sua consciência apenas na medida em que suas ações estejam em harmonia com tudo o que as Nações Unidas determinarem como sendo de interesse público geral, bem-estar comum ou bem comum. Em outras palavras, a liberdade de consciência está agora morta dentro da Igreja Adventista Oficial e a Associação Geral só apoiará os membros se suas ações estiverem em harmonia com as determinações dos mestres globalistas da Associação Geral, ou com o que for considerado o bem comum ou o bem-estar geral da sociedade. Não estamos em uma aliança com as Nações Unidas, estamos em submissão às Nações Unidas. E tanto os membros quanto a liberdade de consciência foram sacrificados no altar da conveniência política por nossa liderança. Mas o problema não termina aí, porque o papado tem status de observador permanente nas Nações Unidas. Existem 193 Estados-membros nas Nações Unidas. Mas ali, as Nações Unidas concederam status de observador permanente em vez de status de membro, em 6 de abril de 1964. E só para lembrar o que a Bíblia diz sobre o papado, eu trouxe 3 passagens para vocês. Em Apocalipse 13, verso 1, lemos nas Escrituras que o poder por trás do papado é o próprio Satanás, que dá ao papado seu poder e autoridade para enganar o mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, eu preguei um sermão sobre isso no ano passado, no Maine, chamado Dançando com o Diabo, sobre por que o papado é o anticristo das Escrituras. Mas em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, o papado é o homem do pecado, um poder blasfemo que declara ser Deus, o próprio anticristo. E em Daniel 7, de 19 a 26, sabemos que o papado é um poder perseguidor, assumindo arrogantemente o direito de mudar a lei de Deus, um reflexo do caráter de Deus. E para coagir a adoração falsa também é um poder perseguidor e sedento de sangue. No entanto, o papado é um poder que virá a receber julgamento e destruição do próprio Deus. Portanto, o papado é um poder condenado por Deus como o anticristo. Apesar disso, o papado hoje tem o direito de participar de todas as sessões da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e do ECOSOC para observar seus trabalhos. O papado hoje, em virtude de seu status de observador permanente, é legalmente capaz de ratificar tratados internacionais e participar ativamente da negociação de tratados de elaboração de leis internacionais na ONU. A Santa Sé pode fazer propostas substantivas, rejeitar propostas de outras partes negociadoras, solicitar uma votação e até mesmo votar diretamente. Em 24 de outubro, há apenas 4 semanas, o novo Papa, Leão XIV, realizou uma reunião com todos os principais jesuítas do mundo. Ele os convocou a Roma. Isso foi um fato de conhecimento público. E ele fez um apelo direto a eles em 24 de outubro deste ano, para que assumam a liderança no cumprimento de sua missão em todos os níveis da sociedade, político, cultural e espiritual. E foi isso que ele disse. Estou parafraseando. Estas são palavras do seu discurso aqui. Ele disse: hoje, repito, a igreja precisa de vocês nas fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, intelectuais ou espirituais. Devemos nos opor à globalização da impotência com uma cultura de reconciliação, encontrando-nos uns com os outros na verdade, no perdão e na cura. A Igreja deve ajudar a orientar esses desenvolvimentos de forma ética, defendendo o bem comum e promovendo o quê? O bem comum.
O verdadeiro discipulado exige tanto a denúncia da injustiça quanto a proposta de novos modelos enraizados na solidariedade e no bem comum, cuidando da nossa casa comum. Responde a um clamor que é tanto humano quanto divino. Que o Senhor os conduza às fronteiras de hoje e além, renovando a Igreja e construindo um reino de justiça, amor e verdade. A que reino o Papa está se referindo aqui? Ele está falando sobre o reinado de Roma, ou a supremacia papal ao redor do mundo. A expressão nossa casa comum remonta a Laudato Si, aquela encíclica de alguns anos atrás que pediu especificamente o descanso dominical. Para que possamos preservar nossa casa comum, o planeta e todos possamos celebrar juntos a Eucaristia. Esta é uma linguagem carregada vinda de Leão XIV. E só para lembrar, os jesuítas foram criados no século XVI, em 1540, com o propósito específico de defender e promover a supremacia papal durante a Contra-Reforma. Os jesuítas são a resposta de Roma à Reforma Protestante. Os jesuítas são os soldados mais leais do Papa, juramentados à obediência absoluta ao Papa e a promover os interesses do papado, mais do que qualquer outra entidade no planeta Terra. Quando o Papa Leão XIV convocou os líderes jesuítas há 4 semanas para renovar sua missão de, aspas, reconciliação, solidariedade e conversão ecológica, devemos reconhecer que isso é um chamado renovado para que os jesuítas abracem seu propósito original de restaurar o domínio espiritual de Roma e de liderar o mundo de volta à unidade sob a autoridade papal. A irmã White escreve sobre os jesuítas em O Grande Conflito. Ela disse: a ordem dos jesuítas foi criada e seu objetivo estudado era garantir riqueza e poder, dedicando-se à derrubada do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Fim de citação. O Grande Conflito, página 234. E ainda hoje, justamente neste exato fim de semana, aqui em Belém, no Brasil, um evento muito importante, os jesuítas estão trabalhando juntos pelo bem comum para preservar nossa casa comum. Isso está na internet. Esses são os comunicados de imprensa que você lê da ADRA e da divisão indo-europeia, celebrando o fato de que adventistas e jesuítas encontraram uma causa em comum. Eu não estou inventando isso. Isso está na internet para qualquer um ver, agora, em paralelo ao papado e aos jesuítas. Entre as 5.400 ONGs com status consultivo junto ao ECOSOC na ONU, está a Lucis, ou Lucas Trust, abreviação de Lucifer. Alice Bailey foi uma ocultista mundialmente famosa. Ela era discípula da teosofia e fundou o que era então conhecido como Lucifer Publishing Company, mais tarde chamado de Lucis Trust. E Alice Bailey promoveu a ONU como um veículo para que todos trabalhassem juntos pelo bem comum, sob a perspectiva de um ocultista. A Lucis Trust admite isso abertamente. Está aí o site deles. E está escrito lá, no site deles diz: a Lucis Trust tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E a World Goodwill, que é uma ONG subsidiária da Lucis Trust, é reconhecida pelo Departamento de Comunicações Globais da ONU como uma organização não governamental. Desde a sua criação, a Lucis Trust e a World Goodwill têm dado seu apoio por meio de mediação, materiais educativos e seminários, destacando a importância dos objetivos e atividades da ONU. Fim da citação. Então nos perguntamos, como é que adoradores de Satanás, jesuítas e adventistas encontram uma causa em comum? Isso levanta uma questão, quero dizer, como isso é possível? Por meio do nosso status de ONG consultiva na ONU, sentamos ao lado e trabalhamos em causa comum com o papado, o anticristo da profecia, que é capacitado pelo próprio Satanás. E estamos colaborando com os jesuítas para preservar nossa casa comum. O principal objetivo deles é a destruição da nossa fé protestante, e estamos colaborando com ocultistas declarados que são devotos de um falso Cristo e da adoração ao próprio Satanás. Esse é o problema que enfrentamos por meio da nossa aliança com as Nações Unidas. Não é que tenhamos aderido à ONU, influenciar o mundo. O que está acontecendo e muitas outras informações sobre isso serão divulgadas no próximo mês, porque pessoas nos bastidores têm realizado essa pesquisa cada vez mais.
das nossas declarações, que começaram a ser divulgadas depois da nossa afiliação com a ONU. As nossas declarações estão cada vez mais alinhadas com as diretrizes da ONU. Idioma ONU. Ideologia e ONU. Terminologia. Então, não somos nós que estamos influenciando o mundo, é o mundo que está nos influenciando. Esse é o problema aqui. Então, temos alguma orientação espiritual sobre esse assunto? Sim, se olharmos para a ONU e o espírito de profecia, vou começar com um versículo bíblico aqui para iniciar. Não farás aliança com eles nem com os seus deuses. Esse foi o aviso de Deus ao seu povo quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus alertou seu povo contra fazer uma aliança formal com as nações ao redor deles. Em nenhum momento da história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus aconselhou seu povo a fazer aliança com as nações pagãs ao seu redor. Eles nunca receberam essa instrução, nem uma vez sequer. E ainda assim, em Josué capítulo 1, já no primeiro capítulo, na verdade, abra suas Bíblias em Josué capítulo 1, assim que eles entram na terra prometida, é exatamente isso que eles fazem. E ao final da conquista da terra prometida, eles estão expulsando as nações diante deles. Mas em Josué, capítulo 1, versículo 22, é onde eles fazem sua primeira aliança, e esse é o começo dos problemas deles. Desculpem, juízes, minhas sinceras desculpas. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Então, Juízes, capítulo 1, versículo 22. Está escrito ali, a casa de José. Também enfrentou Betel. Este é o livro de Juízes 1, versículo 22, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou espiões a Betel. O nome da cidade era anteriormente Luz. Quando os espiões viram um homem saindo da cidade, disseram a ele: mostre-nos o caminho para entrar na cidade e nós agiremos com chesed com você. Na minha versão está escrito com bondade. Ou seja, essa palavra significa fidelidade à aliança em hebraico. Eles fizeram uma aliança com o povo da terra. Então diz: assim, ele lhes mostrou o caminho para entrar na cidade, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas deixaram o homem e sua família irem embora. E em Juízes capítulo 2, versículo 1 diz: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, versículo 1 do capítulo 2, eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi a seus antepassados. Eu disse, nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Da parte de vocês, não façam aliança com os habitantes desta terra. Derrubem os altares deles, mas vocês não obedeceram ao meu mandamento. Vejam o que vocês fizeram. E por causa disso, o anjo do Senhor diz, agora, portanto, eu lhes digo, não os expulsarei diante de vocês, mas eles se tornarão adversários de vocês, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E assim, quando o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida, o texto na tela, Êxodo 22, 32, Deus disse, não façam aliança com as nações da terra, porque eles estão sob o juízo de Deus. Satanás desceu à terra com grande ira, porque sabe que o seu tempo é curto. Ele está sob o juízo de Deus. O papado, o homem do pecado, está sob o juízo de Deus. Daniel 7, 13 a 14, a destruição daquela quarta besta. E ainda assim, pelo simples fato de todos nos reunirmos em torno da mesma mesa na ONU, comprometendo-nos com os mesmos objetivos, acabamos trabalhando em aliança com poderes que se opõem a Deus e que já estão condenados por Deus. Então, o que o Espírito de Profecia diz sobre isso? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 84, diz o seguinte: Deus advertiu seu povo a não se unir ao mundo. Aqueles que se unem a confederações mundanas estão se aliando ao inimigo de Deus e da verdade. Então chegamos a mensagens escolhidas. Livro 2, página 129, diz assim: Deus nunca conduzirá seus seguidores a assumirem votos que os unam a homens que não têm ligação com Deus. Adoradores de Satanás não têm ligação com Deus? Sim. Então, por que nos unimos em aliança com aqueles que não têm ligação com Deus? O Espírito de Profecia diz que Deus nunca conduzirá seus seguidores a tal união.
É impossível para aqueles que fazem da lei de Deus a regra de vida unirem-se em confiança e cordial fraternidade com aqueles que transformam a verdade de Deus em mentira. Entre o homem mundano e aquele que serve fielmente a Deus, há um grande abismo fixado. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, é impossível servir em aliança cordial e trabalhar em harmonia com pessoas que são fundamentalmente contrárias a Deus. É simples assim. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 482, ela diz o seguinte: o Senhor deseja que seu povo permaneça distinto do mundo em espírito e em propósito. Nunca devem ser presos por promessas que restringam a liberdade de proclamar a verdade para este tempo. Ainda assim, aceitamos dinheiro da USAID, e o requisito mais importante para isso é: você não pode compartilhar o Evangelho se aceitar nosso dinheiro. Mas aceitamos o dinheiro e aceitamos dinheiro da ONU, de agências ao redor do mundo, especialmente para trabalhos com refugiados, sob a condição de que não compartilhemos a verdade presente para este tempo. É o que fazemos o tempo todo. O propósito de Deus, o povo de Deus, é permanecer. Isso está em Obreiros Evangélicos, página 392 em diante. O povo de Deus deve ser um povo distinto e separado, não participando de conflitos políticos ou alianças mundanas. Então ela continua na próxima citação aqui. Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Deus quer que seu povo seja distinto de todas as alianças. Quero dizer, não sei como o espírito de profecia poderia ser mais claro para o povo de Deus nos tempos do fim, especialmente quando você considera que, quando a marca da besta for imposta, a ONU estará no centro do sistema que a implementará em todo o mundo. E a última citação aqui deste trecho de profecia: agora e sempre devemos permanecer como um povo distinto e peculiar, livre de toda política mundana, não constrangido por nenhuma aliança, com aqueles que não têm sabedoria para discernir as reivindicações de Deus tão claramente expostas em sua lei. Devemos ser um povo distinto e peculiar. Não devemos nos constranger ao entrar em alianças com aqueles que negam as reivindicações de Deus, em especial os que procuram mudar a lei de Deus. No entanto, estamos em aliança com a ONU, que é composta por nações hindus, budistas, muçulmanas, luciferianas, ocultistas e o papado. E o efeito líquido disso foi visto na pandemia, quando a Igreja subordinou sua liberdade de consciência ao nosso desejo de manter o favor do sistema mundano caído. Então vamos nos perguntar sobre essa importante questão da ONU, certo? A passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 15 a 18, é um excelente e muito bom ponto de partida aqui para a nossa reflexão. Que acordo há entre Cristo e Belial? Que acordo tem o crente com o descrente? Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei e serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Deus. E essa frase, a palavra ali, então, isso é condicional. Deus nos acolherá e será nosso pai, e nós seremos seus filhos. Essa palavra, então, significa quando nos afastamos da união com o que é impuro ao nosso redor. Você entende a lógica aqui? Esta é uma promessa condicional. Deus não diz: eu tenho um movimento remanescente e sempre os abençoarei, independentemente de quantas alianças façam com os ímpios. Deus diz: meu povo não fará alianças com os ímpios porque eles são meu povo e eu serei o seu Deus. Portanto, essa aliança com a ONU levanta questões profundas para nós hoje. A aliança causa uma erosão da separação entre igreja e Estado. Porque o movimento remanescente de Deus, antes chamado para se manter separado, cada vez mais reflete as prioridades do mundo e da Babilônia em saúde, educação, meio ambiente e na negação da liberdade de consciência.
Cada vez mais, se você quiser saber o que o movimento remanescente de Deus pensa sobre algo, olhe para os comunicados de imprensa da ONU, e não para a palavra de Deus. A aliança está causando uma mudança de ênfase. Se você fizer um estudo sistemático e longitudinal de 1985 a 2025, de todas as 59 declarações no site da Conferência Geral e de todas as outras coisas que eles emitiram, verá uma mudança significativa na linguagem. Nós mudamos da proclamação profética das 3 mensagens angélicas para uma linguagem humanitária. A aliança com as Nações Unidas está nos preparando para o engano final. Ao andar de mãos dadas e em harmonia com a ONU, estamos em harmonia com os anticristos, com os jesuítas e com os cultistas. E isso corre o risco de condicionar os membros a aceitarem uma unidade do tempo do fim sob um falso Cristo. Então podemos nos perguntar, por que nenhum líder da Conferência Geral desde 1985 se manifestou contra essa parceria babilônica? Por que ninguém levantou uma voz de protesto? Eu fui criado na igreja. Eu não fazia ideia de que isso existia até depois da Covid, quando todos nós começamos a investigar um pouco mais. E percebemos, sim, há algo errado aqui. E a Covid foi uma bênção de Deus, de certa forma, porque abriu nossos olhos e está nos levando a fazer perguntas difíceis e a questionar por que as coisas são do jeito que são. O povo de Israel não pôde tomar posse da terra prometida por causa do pecado de Acã. E quando estamos em aliança com o anticristo, os jesuítas e ocultistas, como podemos tomar posse do espírito da terra? Porque esse pecado está no coração do nosso movimento. Essa aliança está causando uma mudança de ênfase. Nós nos perguntamos, por que nenhum líder sequer em nossa igreja mundial se manifestou contra essa parceria babilônica? É por ignorância? Eles não estão cientes disso? Esse não é o caso, porque o novo diretor do PAILE para a Conferência Geral, o trabalho dele nos últimos 10 anos, foi o da ONU, ligação baseada em Nova York. Eles sabem exatamente tudo sobre essa aliança com as Nações Unidas e, mesmo assim, ele passou pelo processo do comitê de nomeação para ser o novo diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Isso não me dá nenhuma confiança. Que alguém que tem ligação com a ONU e com tudo o que isso envolve agora está, teoricamente, defendendo nossa liberdade de consciência. Isso é como a raposa cuidando do galinheiro. É o terremoto? Podemos fazer essa pergunta. Eles não estão se manifestando por medo. Talvez tenham muitos empregos, talvez não sejam mais considerados parte do grupo. Então, que tipo de pastores são esses líderes que não arriscam sua reputação para defender o rebanho? Ou é porque eles concordam com a união? Então, como nossos líderes da Associação Geral podem afirmar que somos o movimento remanescente de Deus, enquanto alinham nossa igreja com instituições enraizadas no ocultismo e guiadas pelo anticristo? Como isso é possível? Tiago 4, verso 4 diz o seguinte na tela: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê de Deus? Inimigo de Deus. Nossa aliança oficial com as Nações Unidas, que representam os reis deste mundo e todas as suas crenças decaídas e falsos deuses, representa inimizade com Deus. Isso prejudicou profundamente os membros nos últimos 5 anos. E o fluxo de declarações das Nações Unidas reflete cada vez mais as prioridades, os valores e a linguagem das Nações Unidas. E depois de um tempo, você precisa dizer: comprador, cuidado com as pessoas que estão aderindo ao movimento adventista. Comprador, fique atento. Entenda no que você está se metendo. É isso que dizemos e é isso que nossos líderes estão fazendo. Algo precisa mudar. Então, nosso tempo acabou. Precisamos chegar às nossas conclusões aqui nesta manhã. A igreja remanescente de Deus não foi levantada para buscar o favor dos poderes da Babilônia, mas para dar um testemunho fiel a Deus, mesmo que seja desprezada pelo mundo, e para chamar as pessoas para fora da Babilônia. E a parceria da Associação Geral com a ONU, desde 1985, nunca sequer votada pelos membros ou pelos constituintes, representa uma traição ao nosso chamado dado por Deus. A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a cabeça visível da Igreja Remanescente de Deus, entrou em uma parceria com a ONU, uma instituição envolvida com filosofia ocultista, ideais luciferianos, ativismo jesuíta e o próprio Satanás.
E assim, esta mensagem desta manhã é um alerta para todos nós abrirmos os olhos, medir as ações de nossos líderes pela palavra de Deus e conclamar nosso movimento mundial a se separar da Babilônia, a qual atualmente estamos ligados. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Bem, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: precisamos pedir aos nossos líderes, e já fizemos isso. Uma carta foi enviada na semana passada, está na internet agora, que a Associação Geral tome as providências para cancelar imediatamente o status de ONG consultiva do ECOSOC. Para si mesma, para a ADRA e para a IRLA, não podemos estar ligados ao anticristo ou a qualquer organização ligada ao ocultismo. E não podemos subordinar a mensagem adventista ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade mundial. A segunda coisa é que podemos aprender com a história. Os TJ, Testemunhas de Jeová, uma vez registraram sua liderança, eles se registraram como ONG consultiva junto à ONU. Mas quando os membros souberam disso, houve uma revolta e eles pressionaram tanto os seus líderes que os líderes se retiraram do status de ONG consultiva junto às Nações Unidas. Agora temos divergências teológicas com os TJ, mas eles foram os opositores mais firmes de Adolf Hitler na Alemanha nazista, não os adventistas. E seus membros entendem que a união com a ONU é um compromisso espiritual do ponto de vista deles, e nós também deveríamos enxergar assim. E se os membros das Testemunhas de Jeová se levantaram e disseram a seus líderes, cancelem esse acordo, se as Testemunhas de Jeová conseguiram fazer isso, porque o povo remanescente de Deus não pode fazer o mesmo? Precisamos nos levantar e aprender com a história, e precisamos exigir fidelidade à nossa mensagem por parte de nossos líderes. A terceira coisa vai me causar muitos problemas, e digo isso: retirem o apoio cego. A fidelidade a Cristo vem antes da lealdade a qualquer instituição. Quero encorajá-los a permanecer fiéis no dízimo. E aqui no norte da Nova Inglaterra, vocês têm uma grande associação, certo? E eu tenho devolvido meu dízimo para o norte da Nova Inglaterra, porque este é um bastião da verdade e da liberdade de consciência. No entanto, nosso apoio financeiro e moral não deve ser dado sem responsabilidade e transparência. Na nossa divisão hoje, algumas associações emitem declarações celebrando assassinatos políticos. Outras associações dão espaço em seus púlpitos, em pleno sábado de manhã, para políticos radicais, de esquerda e muçulmanos realizarem comícios de campanha. Outras autorizam pregadores a promoverem a normalização do estilo de vida LGBTQ em nossa igreja. Outras ainda minam o corpo mundial ao implementar a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. E há aquelas que proíbem pregadores da justiça e pregadores fiéis à Bíblia. Estou tentado a dizer algo aqui. Minha opinião é, as associações woke, progressistas, comprometidas biblicamente e espiritualmente, deveriam definhar na videira. E devemos apoiar líderes e associações que lutam pela fé que nos foi transmitida. Em quarto lugar, quero encorajá-lo a se levantar e se manifestar. Todo crente tem o dever de lutar pela fé, Judas, versículo 3. O silêncio diante da apostasia equivale a consentimento. Leve essas questões ao seu pastor. Eles podem não ficar felizes com você, mas levante essas questões mesmo assim. Leve essas questões ao presidente da sua associação e peça responsabilidade espiritual e reforma. Se a JWS consegue fazer isso, nós também conseguimos. E, finalmente, mais importante ainda, em todas essas discussões sobre alianças organizacionais, declarações oficiais e Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que realmente importa é a nossa necessidade de um retorno à divindade primitiva. Precisamos de um reavivamento da piedade pessoal e primitiva, começando por mim e estendendo-se a todos nós aqui presentes hoje. A irmã White escreveu isto na página 464. E é aqui que estamos vivendo agora, antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra. Ou seja, antes do fechamento da porta da graça, antes das 7 últimas pragas caírem. E é exatamente onde estamos hoje. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento de piedade primitiva, como não se viu desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. E são essas as questões que temos discutido.
Podemos discutir sobre políticas, podemos discutir sobre orçamentos, podemos discutir sobre alianças, podemos discutir sobre as Nações Unidas. Mas o que realmente importa é um reavivamento da piedade primitiva, no meu lar, na minha família, ao redor do meu lar e no seu lar e também no seu coração. E quando eu e nós, como membros, assumimos a responsabilidade de limpar nossas vidas e purificar nossas vidas e de nos posicionarmos pelo Senhor de todas as formas possíveis em nossas vidas, e buscamos viver e andar na luz e ter comunhão com aquele que é luz e não ter comunhão com as obras das trevas em nossas vidas pessoais, então o Espírito Santo será derramado de uma forma que nunca vimos antes. Então quero encorajá-lo, se nada mais, a partir da nossa conversa aqui nesta manhã, que de hoje em diante você leve ainda mais a sério do que nunca o seu encontro pessoal com o Deus vivo. Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é digno da nossa adoração diariamente. E podemos confiar nele para resolver todos os problemas do mundo ao nosso redor. Apenas nas minhas devoções de quinta-feira, antes de eu voar para cá, li a Bíblia. Leio a Bíblia toda a cada ano. Estou em 2 Crônicas agora. E foi isso que Ezequias disse ao povo de Israel quando eles estavam cercados pelos assírios e pelos exércitos que vieram invadir e atacar Jerusalém. E os exércitos da Assíria estavam zombando do povo de Deus e dizendo: vocês acham que o seu Deus pode salvá-los? Os outros deuses das nações não puderam salvá-los. Jeová não pode salvar vocês. E foi isso que Ezequias disse ao povo. Ele disse: sejam fortes e tenham bom ânimo. 2 Crônicas 32, versículo 7. Sejam fortes e tenham bom ânimo. Não tenham medo, nem se assustem diante do rei da Assíria e de toda a multidão de nações que está com ele. Nações que estão com ele. Na verdade, eles disseram multidão no hebraico. Não diz nações mas você entende o que quero dizer. Não tema toda a multidão que está com ele, pois há um maior conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As batalhas são intensas, mas as batalhas pertencem ao Senhor. Quero te encorajar hoje, você está vendo as coisas que desafiei a fazermos aqui na tela? Pedir aos nossos líderes que se retirem da ONU, seguir o exemplo do JWS e dizer que nós, como membros, não aceitamos essa união com o mundo. Devolver os dízimos fielmente, mas também exigir responsabilidade. Levantar-se e se manifestar, sempre que e como pudermos. E começando na minha própria casa, todas as manhãs e todas as noites, estar de joelhos pedindo que o Espírito de Cristo me guie naquele dia. E na medida em que, como indivíduos, assumimos a responsabilidade por nossa própria vida espiritual, nosso próprio crescimento espiritual. Sim, a batalha é intensa, mas a batalha pertence a Deus. Que Deus nos dê a vitória nas batalhas que estão por vir. Amém. Convido você a inclinar a cabeça e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, agradecemos pela luz que nos deste nas Escrituras. Agradecemos pelas bênçãos do Espírito de profecia. E, Senhor, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Pai, sabemos que há trigo e joio dentro do próprio campo de colheita. E, Pai, humildemente pedimos que o Senhor nos transforme, nos molde e nos faça de tal forma que sejamos contados. Não entre o joio, mas entre o trigo. Oro, Pai, para que de nossas vidas haja uma colheita de justiça que brilhe por toda a eternidade naquela colheita final. Então, Senhor, peço que o Senhor tome essas questões sobre as quais temos falado, que traga convicção aos nossos líderes para que façam o que é certo. Oro, Senhor, para que possamos permanecer distintos, sem mácula por qualquer aliança com os ímpios e que a mensagem do Evangelho seja proclamada com pureza e clareza, sem compromisso e sem consideração das consequências financeiras. Ó Pai, que o Evangelho das boas novas da salvação avance até os confins da terra. Senhor, que não estejamos em união com os reis deste mundo, mas que o Evangelho alcance todos os seus povos e que possamos ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo antes que Ele retorne nas nuvens de glória. Por isso, oro, Senhor, para que sejamos fiéis em nossa parte da vinha, onde o Senhor nos chamou para servir. E até que Jesus volte, pedimos o enchimento do Teu Espírito. Pedimos a transformação que só o Teu Espírito pode conceder. Pedimos a proteção dos Teus anjos. Pedimos por encontros divinos, até mesmo nesta semana, para que possamos compartilhar as boas novas da salvação com nossos vizinhos e amigos. Senhor, que todos saibam que há um Deus em Israel, porque este grupo de crentes aqui nesta manhã está cheio do Teu Espírito Santo.
Então, Pai, entregamos nossas vidas, entregamos nossos lares, nossos corações, nossos casamentos e nossos corações em Tuas mãos hoje, pedindo que faças por nós infinitamente mais do que tudo o que podemos começar a imaginar. Agradecemos antecipadamente por esses milagres. Em nome de Jesus oramos. Amém.